Olá, manutentor, tudo bem? Já teve aquela dificuldade em identificar uma falha em uma manutenção corretiva de um circuito reversão, ou até mesmo identificar a potência de um circuito reversão? Já teve essa dúvida? Já teve também a dificuldade em identificar quando usar ou não usar o inversor de frequência para fazer a reversão? Hoje a gente vai abordar os dois assuntos: parte de reversão, comando reversão, potência e comando, e o lado da automação no inversor de frequência. Vamos lá? Sou o Ivan, especialista em automação industrial, e eu vou ajudar você a descomplicar essa dúvida. Vamos lá? Ao lado esquerdo, pessoal, a gente está demonstrando o circuito de reversão, comando de reversão. Então vamos começar pelo comando, passo a passo do comando. Assim que a gente terminar, a gente pula para a carga. Bom, pessoal, a gente tem o dispositivo 21. Esse dispositivo aqui é contra curto-circuito na nossa linha. Ele fica para proteger qualquer curto que tiver no comando e desarmar para proteger os componentes, tanto botão quanto contator, qualquer outro componente aqui que vier a fechar curto, tanto depois dele como antes dele, ele serve como protetor de linha. Então ele fica aí para proteger todo o circuito. Após ele, a gente tem o contato de 9596. A gente já falou sobre isso em uma outra aula. Ele é o contato auxiliar que desarma do relé térmico. Lembra? Ele tem um relé térmico aqui e ele é o contato auxiliar. Mas ele desarma, pessoal, o comando quando a sobrecarga do motor, ela é acima, a corrente do motor é acima do nominal ali travado no contator, no relé térmico. Então, se eu tenho um relé térmico travado 4 amperes e no contator, no relé térmico, na hora que der 4 amperes, acima de 4, estiver chegando a 5 amperes, ele já vai desarmar. Então, é mais uma proteção para proteger o motor. Então, já pensou? Eu tenho ali o motor rodando, e só que a corrente está passando de 5 amperes e está ajustado ali no relé térmico para 4 amperes. Mas já está passando, já está pegando 5, 6 e está subindo, não para. O que vai fazer esse motor parar? Se a gente não mostrar para o comando, que tem a necessidade de interromper o circuito e desligar o contator, ele vai até queimar o motor. Então ele tem um bimetálico aqui, assim que ele é acionado, ele abre o circuito, então ele fica aí justamente para poder abrir o circuito e proteger toda a linha. Abaixo dele, pessoal, a gente tem BO. Esse é o botão de emergência. Então, Então, pessoal, você tem 1, 2, 3 linhas de proteção no circuito de reversão, nesse circuito que a gente está mostrando para vocês. Então, só nesse circuito de comando, a gente tem 3 proteção. A gente tem fusível contra curto-circuito, a gente tem contato do relé térmico contra a sobrecarga, e a gente tem um botão de emergência para qualquer ocorrência que acontecer ali do lado externo, qualquer dúvida que o operador tiver, que precise parar a máquina com urgência. Ele não vai ficar pensando, nossa, que botão eu preciso parar, eu preciso desligar a reversão, eu preciso ligar a reversão de novo, que lado está girando. Não, é só ele vir apertar o botão de emergência que ele corta tudo, ele corta a potência, ele corta o comando, ele corta a alimentação, tudo. Então essa é um circuito de proteção para ele evitar qualquer dano futuro, qualquer falha que pode dar na linha ali. Abaixo eu tenho o B2. Aqui começa o comando, pessoal, tá vendo? Tá jampeado. Então desse lado eu tenho um sentido, do motor. Desse outro lado eu tenho outro sentido do motor. Então aqui, ó, nesse B2, um contato fechado, esse é o botão desliga. Então tá vendo? A energia tá parando aqui, a energia tá vindo, tá parando aqui, e a energia aqui. Mas por que a energia tá parando daí? Tá vendo? Aqui é tudo contato fechado. Então todo o circuito de proteção, ele é normal fechado. O circuito de proteção não tem como ser aberto porque ele precisa interromper a energia. Então o normal dele é fechado. Você já pensou? Vou colocar um botão de emergência normal aberto. Mas aí como que ele vai interromper o circuito? Na hora que eu apertar o botão, ele vai fechar o sinal. Ele vai fechar o sinal, então não bate, entendeu? A não ser que a gente mande, por exemplo, a gente pode fazer isso também. Eu tenho um botão de emergência, eu tenho contato fechado. Ele vai interromper o comando. Mas eu posso tirar esse contato, deixar um contato aberto aqui, que quando acionado, ele me manda um sinal para o CLP, e o CLP vai me identificar qual botão da linha inteira. Vamos supor que eu tenho uma esteira enorme, e eu tenho 20 botões de emergência na esteira, no decorrer da esteira. Então eu vou mostrar no CLP qual que é o botão de emergência que está sancionado. E nisso, eu posso fazer um alerta na HM. Por exemplo, botão 3 na estação 1. Então, botão 3 na estação 1, você vai mostrar no CLP qual que é o botão. O porquê que vai mostrar? Porque eu criei uma tag no CLP, e aí ele vai subir para mim. Na hora que eu apertar essa entrada, que o botão de emergência mandar o sinal de contato aberto, ele vai saber qual que é o botão de emergência, e aí fica mais facinho de identificar onde é e como encontrar. Caso você não mande essa informação para o CLP, você teria que ficar rodando a fábrica, rodando a máquina, né? O oficial vai descobrir qual que é. Então você vai ter que ir botão por botão até descobrir. Com o CLP, você facilita muito isso. Você não precisa abrir o botão, você não precisa identificar qual é, por quê? Porque ele já está mostrando para você qual que é. Por mais que ele tenha algum defeito, ele já está mostrando para você qual que é, você já vai abrir ele direto. Então voltando aqui no comando, no botão desliga está sempre fechado, normal fechado, e aí ele fica só esperando botar o acionamento de B1. O acionamento de B1, ao acionar ele, tá vendo que eu tenho um contato de C2 aqui, contato C2, tá aqui, ó, contator. Então por que eu tenho contato aqui? Porque quando eu acionar essa linha, ela vai abrir aqui, ó, tá vendo? Aqui é C1, aqui é C1, isso aqui é um intertravamento elétrico. Eu tenho um intertravamento mecânico, mas aqui eu também tenho um intertravamento elétrico. O porquê? Quando eu acionar S1, ele automaticamente vai abrir a linha de C2, impedindo do motor virar para os dois lados. Mas é possível o motor virar para os dois lados? Não. Quando eu estou virando ele para um lado, se eu acionar, porque eu vou mostrar mais para frente para vocês, quando eu vou fazer reversão, eu inverto a fase no contator. Então, invertendo a fase e mandando outra fase ao contrário para o contator, ele vai fechar curto na hora. Na hora, é automático, é instantâneo. Então, essa é a proteção elétrica no circuito para proteger esse tipo de acionamento. Eu não tenho essa falha quando
quando isso acontece. Somente se por um acaso esse contato aqui ele travar fechado, aí você tem que intervir com manutenção. Mas somente isso. Vamos supor que esse contato aqui ele trave fechado. Aí ele vai estar sempre fechado, mesmo você acionando o contator, vai estar fechado. Então aí pode ser que ocorra isso. Mas essa é uma manutenção que você tem que fazer preventiva, tá sempre ali reapertando o contato, tirando sujeira, evitar esse tipo de travamento. E a vida útil também do contator, né, pessoal, do contato. Conforme for usando, eu não sei ao certo quantos acionamentos um contator venha começar a dar falha. Se você souber, tiver aí de cabeça, deixa aqui no comentário embaixo pra gente levar mais informações para o pessoal. Mas eu não tenho de cabeça quantos acionamentos esse contator começa a apresentar falha. Mas eu acredito que seja mais de milhões de acionamentos. Então, quando eu aciono S1, o motor começa a girar sentido horário. Vamos determinar aqui que é sentido horário S1. Então, eu acionei C1, esse circuito todo aqui de sentido anti-horário está inativo. O motor começou a rodar. Bom, mas e agora? Eu quero desligar e ligar C2. É simples, pessoal. Eu vou apertar o botão desliga, porque aqui, ó, aqui é o botão de pulso, mas o botão de pulso não está desligado. Não, na verdade, ó, tem um selo aqui por C1. Então, quando der um pulso aqui, ele sela pelo contato auxiliar e C1 fica ligado. Tá vendo, pessoal? Também tem um travamento elétrico entre os botões. Quando eu aperto B1, esse tá vendo que é o mesmo botão na linha C2, eu aperto B1, quando eu fecho aqui, ele abre em cima. Então, evita acionar também o C2. Então, tem dois intertravamentos, tanto no botão de liga e desliga, quanto no contato auxiliar aqui embaixo. Para eu desligar C1 e ligar C2, eu vou apertar B2 e ele automaticamente vai desligar C1 e vai fechar a linha de C2. O C2, ele vai desligar pelo contato auxiliar. Mas e aí, se eu apertar um e ligar o outro? Ele vai reverter instantâneo. Se você estiver rodando a velocidade máxima, 1750 RPM, ele já vai reverter. Mas isso é perigoso, isso é perigoso. Isso é perigoso, por quê? Porque ele está no sentido máximo da velocidade do sentido horário. Na hora que eu apertar para ele virar para o sentido horário e já reverter, ele vai dar, o motor, dependendo da potência, ele vai dar até um pulo. Onde ele estiver fixado, se não estiver bem travado, ele vai forçar bem a estrutura física do motor. Então, o ideal é você ter um tempo entre um acionamento e outro. Então, por isso que a gente entra com um inversor de frequência. Aí eu vou falar para vocês como é feito. Mas aqui, pessoal, se você quiser economizar e não colocar um inversor de frequência, eu posso estar colocando um temporizador. Mas como assim? Um temporizador, ele só vai liberar para acionar a reversão depois que o motor parar. Então, você vai lá para fazer um teste, você liga o motor sentido horário na velocidade máxima e desliga. Aí, conta no cronômetro o tanto de tempo que ele vai demorar para ficar de pronto ali, parado, sem inércia nenhuma. E depois, vamos supor que demorou 20 segundos para ficar nesse estado. Aí você vai regular o temporizador para 22 segundos, com uma margem de 2 segundos. Então você vai regular para 22 segundos, aí que ele vai poder fazer a reversão. Desta forma, você não tem perigo de quebrar a ponta de eixo, você não tem perigo de curto-circuito, você não tem perigo nenhum. O porquê? Porque ele está parando totalmente o circuito de horário para poder ligar o sentido horário. Então, desta forma, você vai ter um acionamento bem protegido. Mas lembrando que você tem que colocar o temporizador no meio, para ele fazer essa liberação de horário para anti-horário. E isso tanto de um para o outro. Não somente do horário para o sentido anti-horário, do que vice-versa. Então você tem que colocar esse temporizador no meio dos dois. Isso, pessoal, a gente falou de intertravamento elétrico, né? Mas a gente pode fazer o intertravamento mecânico também. O intertravamento mecânico é uma pecinha que a gente compra como peça auxiliar para estar fazendo o intertravamento no contator. Se você pegar dois contatores da mesma, mas lembrando que o contator precisa ser da mesma marca. Se você pegar dois contatores da mesma marca e olhar ele do lado, pega ele na mão e olha na lateral dele. Ele tem um furinho na lateral. Esse furinho serve para encaixar o intertravamento mecânico. É uma peça auxiliar que você compra com o fabricante, você encaixa um no outro, e aí quando você aciona uma bobina, você pode até acionar a bobina com uma chave fenda, só forçando ali manualmente mesmo, desligado, tá pessoal? Sem energia, sem cabo, sem nada, na bancada. Você coloca ali o intertravamento mecânico, deixa pronto um com o outro, ele fica junto. Depois que você coloca o intertravamento mecânico, ele trava os dois contatores, praticamente viram um só. Ele fica travado na mesma posição e no trilho, né? Então quando você coloca ele no trilho DIN, ele trava ele na mesma posição. Então não tem como você tirar um mais do lado do outro, ele virou um acionamento só. Aí, se você forçar uma bobina, se você forçar ali o contato com a chave fenda, você vai perceber que do outro lado ele não consegue acionar. Por quê? Porque o entravamento está bloqueando. Então, essa é mais uma segurança. Então, aí você teria, para proteger o seu circuito, 1, 2, 3, 4, 5, mais o mecânico, 6 circuitos de proteção. Então, você teria um circuito totalmente protegido contra curto-circuito, contra sobrecarga, contra travamento. Você teria aí um geralzão de segurança. Bom, pessoal, voltando no comando, esse comando nosso aqui é um comando 220, tá vendo? Então, ou eu tenho uma fase 127, uma fase 127, ou eu tenho uma fase 220 e um neutro aqui. Mas como está marcado como RS, eu tenho uma fase 127, uma fase 127, que as duas têm uma diferença de potencial de 220 volts. Então, esse circuito meu é 220. Lembrando que quando o circuito é 220, a bobina do meu contator precisa ser 220. A bobina do outro contator precisa ser 220. E aquele temporizador que a gente pensou em colocar, 220 também. Então, todo circuito tem essa tensão. Voltando um pouquinho
aqui para carga, a gente tem neutro, R e ST. Como aqui é 127, pessoal, falei para vocês, se você pegar com um multímetro e colocar um ponto de prova no R e uma ponta de prova no N, eu tenho uma tensão de quanto? 220? Não, uma tensão de 127. Porque aqui eu tenho um ponto neutro, um ponto zero, e eu tenho a minha fase. A fase com neutro, 127. R com S, 220. R com T, 220. E qual que é uma dessas fases com neutro? 127. No circuito de proteção da carga, pessoal, eu tenho mais uma proteção aqui, ó. Mais um fusível contra curto-circuito. Ele não é o mesmo fusível daqui, tá vendo? Aqui é E21 e aqui é E1. Esse circuito ele monitora cada fase contra curto-circuito também. É um fusível NH, o pessoal coloca ele numa chave seccionadora, e aí a corrente certa que você determina do motor. Fora esse, contra curto-circuito, eu tenho um contra... Para que serve mesmo, pessoal? Esse E4, a gente falou no começo do circuito, esse E4 é contra a sobrecarga. Então eu tenho duas proteções só no acionamento de carga. Vocês lembram, então, que se juntarmos as duas, tanto o comando como a carga, quantas proteções a gente tem só nesse circuito? Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 proteção contra qualquer falha e intervenção. Fora o botão de emergência, né, pessoal? Que ali ele fica pronto para parar a qualquer momento, qualquer parte do circuito. Bom, agora a gente vai pegar o coração do circuito reversão. Tudo está em cima desses dois contadores aqui, pessoal, C1 e C2. Vamos começar por sentido horário, que a gente determinou que C1, né, seria sentido horário, então a gente vai começar por ele. A gente fez esse acionamento todo, C1 está dentro, então C1 está dentro aqui, ó. Fechou os contatos, passou pelo relé térmico e acionou o motor. Acionando o motor, os contatos estão fechados e C2 fica em stand-by esperando o acionamento. Mas aí como que é feita a reversão? Bom, a reversão ela é feita quando você faz a inversão de fase de uma bobina. Então, por exemplo, se eu tenho a ligação ali, ó, de 1, 3 e 5, no outro lado eu vou ter que inverter com 1, 5 e 3. Mas essa inversão ela não está mostrando ali, ela está mostrando embaixo, pessoal. Ó. O 2 meu, ó, tá ligado com 2 aqui, certo? O 4, ele tem que estar ligando com o 4, mas ele não tá vendo? Ele tá ligando com o 6. O 6, ó, ele tá interligando com o 4. Então aqui ele tá invertendo, tá vendo? Ele tá invertendo. Se eu pegar aqui, ó, o S com o R. Então ele tá invertendo R e S. Mas eu poderia inverter R com S? Ou S com T? Ou T com R? Poderia. Você só precisa inverter uma fase. Invertendo uma fase, o motor já começa a rodar para o outro lado. Lembrando que o acionamento tem que ser único. A gente não pode, em momento algum, acionar C1 e C2 ao mesmo tempo. Se eu acionar C1 e C2 ao mesmo tempo, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho uma inversão de fase aqui. Se não tivesse invertido a fase, por exemplo, se o 4 aqui eu tivesse ligado com 4 e o 6 eu tivesse ligado com 6 e eu acionasse C2, não ia acontecer nada. Por quê? Porque eu estou com um paralelo aqui. Uma linha paralela ao acionamento. Então não vai acontecer nada. Nesse caso. Mas a reversão, para ser feita, ela precisa inverter uma fase. Para inverter uma fase, eu estou jogando o S com o R. E se eu jogar o S com o R direto, é curto-circuito na hora, no mesmo momento. Então eu fazendo isso já gera um curto ali na hora. Mesmo se eu fizer isso, pessoal, com toda essa proteção que eu tenho no circuito, os fusíveis vão abrir de instantâneo, eles vão abrir na hora. Então você não vai correr o risco. Mas evita. Não tenta fazer esse teste, é perigoso. Você que não tem um conhecimento mais aprofundado em comandos elétricos, eu aconselho você a não fazer. Faz a coisa correta, faz funcionar. Pega o contador, faz o contador na bancada, reversão sem carga. Começa fazendo isso sem carga. Depois que você tiver a plena certeza que você conseguiu fazer o acionamento e reversão sem carga, aí depois você coloca o motor. Você pode colocar também até uma lâmpada, se você quiser, na saída do contador para poder acender e ver que está descendo a reversão. Porque sem tacando ali o contador, você não vai saber se está acontecendo mesmo de verdade a reversão ou não. Você vai ter que prestar atenção na bobina do contador, abaixar e levantar. Então fica mais difícil de identificar. Mas se você colocar uma lâmpada na saída do contador, tá vendo? Você coloca uma lâmpada como se fosse um interruptor normal. Você coloca uma lâmpada aqui no C1, no contato C1, e outra lâmpada no contato C2. Aí você consegue identificar qual que é a reversão sua que está acontecendo ou não. E aí, após você fazer isso, você tiver a certeza que tá indo bem, que você montou o circuito corretamente, seguindo esse passo a passo aqui que a gente conversou, aí sim você parte por motor. Aí sim você coloca o motor na linha. Aí você coloca o motor no circuito, porque aí você vai precisar também de uma linha trifásica. Geralmente as residências não tem, as que são poucas que tem, que demandam um pouco mais de potência. Mas aí você teria que fazer esse teste na indústria ou em algum transformador que você consiga adquirir, alguém que tenha para prestar para você estar fazendo esse teste. Mas aí você já consegue colocar um motorzinho aí de meio CV para estar fazendo esse teste e conferir tudo que você aprendeu nessa dica que a gente trouxe aqui para você hoje. Bom, pessoal, sobre acionamento e reversão é isso. Agora eu vou mostrar para vocês que tudo que isso que a gente aprendeu agora fica muito mais simples se a gente jogar tudo isso no inversor de frequência. Não precisa de mais nada disso. Tá vendo? Aqui, se eu jogar no inversor de frequência, lembra, pessoal, no outro conteúdo que a gente trouxe para vocês, eu demonstrei o que era cada entrada aqui, cada entrada e cada saída do inversor de frequência, entradas digitais. Então aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar o sentido de giro e paro e o sentido de giro remoto, tá vendo? Eu vou usar duas entradas digitais.
duas entradas digitais, na hora que eu ativar a primeira entrada digital, eu vou falar que o motor vai rodar para o sentido horário. Na hora que eu ativar a segunda entrada digital, o motor vai rodar para o sentido anti-horário. Mas como que é feito isso, irmão? Tá vendo? É só isso que eu preciso fazer para acionar o motor. E aí eu vou mudar um parâmetro no inversor de frequência. Parâmetro 226, seleção de giro remoto. Eu vou colocar em 1, na entrada minha D2. Lembra que a entrada minha D2 é a entrada que a gente determinou que vai ser o sentido reverso. Então só isso. Eu colocando aqui, eu já tenho o meu sentido anti-horário, ativado pela minha porta digital 2, seleção de giro remoto. Então o parâmetro é sempre isso aqui, pessoal. Ó, 226. Só isso. Você determinando isso no inversor de frequência, você já consegue fazer a partir da anti-horário e horário. Tá vendo como é mais simples eu ter um inversor de frequência? Ao invés de um comando todo de acionamento de reversão, eu tenho toda essa lógica, sendo que para fazer no inversor de frequência, eu só tenho dois sinais e a ligação do motor. Mais nada, pessoal. Por isso que as indústrias hoje estão voltadas para acionamento com inversor de frequência, tanto para facilitar a montagem, quanto para facilitar a vida útil do motor. Eu tenho uma vida útil muito maior. O porquê que eu tenho uma vida útil muito maior? A partida que você está fazendo de reversão, ela está partindo seco, ela está partindo com partida direta. Aqui não. Aqui no inversor de frequência, eu tenho uma rampa de aceleração. Então ele suporta, ele parte do zero e ele vai subindo até a velocidade que você quer, no tempo que você quer, no tempo que você determina. Então eu tenho uma vida útil maior do motor. Eu tenho uma sobrecarga menor na minha fiação. Então eu tenho todo um circuito pré-determinado ali para atender a minha necessidade. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu só tenho um parâmetro para programar. Beleza, pessoal? É isso. Bom, pessoal, sobre partida reversão, sobre inversor de frequência, é isso que eu tinha que falar para vocês. Vocês viram a diferença, né, de um circuito para o outro, a dificuldade que eu tenho em entender e assimilar o que é um comando de reversão com o acionamento do inversor de frequência. Mas em geralzão todo, o inversor de frequência está muito à frente hoje. O comando de reversão de comando ficou no passado. Hoje a gente usa muito o inversor de frequência na automação industrial. Bom, para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho aí para você receber mais conteúdo. Até mais!